Yasso! Esse é o Hércules, o seu podcast sobre os Jogos Olímpicos. Na nossa maratona rumo a Paris 2024, estamos contando um pouco da história das modalidades que vão estar na Cidade Luz. Aqui você vai saber um pouco das origens, como ela entrou no Panteão Olímpico, suas curiosidades, maiores nomes e recordes e, claro, como foi a participação brasileira e os nossos grandes representantes nos 32 esportes que estarão em Paris 2024. Curtiu? Então segue juntinho com a gente. No Hércules, o jogo é mais intenso e mais completo. Hércules é mais uma produção do Audiolab UERJ. O jogo é uma das mais elementares formas de interação humana. É através dos jogos, dos rituais cotidianos, que narramos, nos descobrimos, reconhecemos o outro e nos formamos como sociedade. Aqui no Audiolab, entendemos que jogo, imaginário e narrativa andam juntos. A vontade de jogar aciona nossas emoções, nos envolve, nos faz ouvir um podcast, se envolver em um relacionamento, amar um filme, dedicar horas a uma atividade, a um esporte, enfim. Não existe uma vida intensa sem jogo. Em toda a história da humanidade, o jogo sempre esteve presente. É o jogo que auxilia na produção de narrativas, mitologias e valores sociais e simbólicos de cada tempo histórico. É o jogo que ativa o nosso imaginário, nossas paixões, nossos desejos. Na Grécia Antiga, o jogo narrativo criou algumas mitologias que tentavam explicar essas ações humanas. Dentre os vários jogos criados nas cidades gregas, em homenagem aos deuses. Um deles é especial para nós, do Hércules. Sim, os Jogos da Cidade de Olímpia, criado por Hércules. Sim, o nome do nosso podcast é uma homenagem a esse herói grego. Galera, vocês já ouviram muito sobre o skate, sobre o futebol? Inclusive no episódio de futebol a gente falou que tava na praia, batendo uma altinha. Tô vendo o mar aqui, essas ondas todas e, me bateu uma vontade de velejar. Bora velejar com a gente? Ouve só o podcast sobre a vela com Johnny Chavão e Patrick Veloso. Vai daí, galera! Fala, galera! Tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao Incrível Hércules, o podcast que te deixa 100% ligado nos esportes que compõem o Panteão Olímpico. E hoje, segurem os seus chapéus que o vento será forte. É dia de falar sobre a vela. Eu sou o Patrick Veloso e conto com a ilustre presença do nosso mestre Johnny Chavão. Já estão animados? Então cola com a gente que hoje é dia de velejar pela história desse esporte. Solta essa vinheta e vamos falar sobre a vela. Bom, como muita gente sabe, as embarcações movidas a vela existem há séculos, ou melhor, há milênios. A origem em si das velas é desconhecida, porém, os primeiros registros de embarcações que contavam com essa tecnologia são do Antigo Egito. Inclusive, inscrições em túmulos egípcios e próprios textos antigos mostram que os barcos eram construídos desde a Idade do Bronze. Já no mundo esportivo, a vela, ou iatismo, começou a ser praticada em meados do século XVII. Antes era popularizado na Holanda, sendo praticado como lazer. Inclusive, o nome iatismo vem do termo yacht, que significava embarcação leve ou embarcação rápida. Porém, no século XVII, o rei Carlos II levou a prática até a Inglaterra e foram realizadas as primeiras regatas em águas britânicas. E assim, deu-se início ao iatismo como esporte. Vocês acreditam que existem rumores entre alguns historiadores dizendo que o iatismo foi criado em uma competição entre o rei Carlos II e o seu irmão Duque de York? A corrida realmente aconteceu, mas não existem evidências que provem que esse foi o real início do esporte. E vocês sabiam que não demorou muito para os primeiros clubes serem criados? Já em 1720 nasceu o primeiro clube de vela do mundo, o Royal Cork Yacht Club, criado na Irlanda pelo Lord William O'Brien e outros representantes da nobreza na Irlanda. A primeira grande regata do clube foi disputada apenas 29 anos depois, em 1749, realizada no circuito
entre Greenwich e Nore, e a primeira regata internacional foi realizada 102 anos depois, em 1851, próximo à ilha White, com o nome de 100 Guineas Cup. Mas e aí? Vamos falar sobre como funciona o esporte em si. Bom, inicialmente precisamos entender que a vela consiste em um percurso definido por boias que demarcam a área das provas. Essas áreas são determinadas pela organização da cidade-sede da vela, no caso dos jogos desse ano, Marsella. Nesses percursos, os atletas devem completar um número específico de voltas em um tempo menor que os outros competidores, ao longo de várias regatas. Essas regatas são as próprias voltas dos competidores e a competição é formada por um certo número de regatas. No caso das Olimpíadas, são de 10 a 12. Entenderam? As 10 equipes mais bem colocadas de cada evento avançam à etapa final. Na Medal Race, que é a regata da medalha, os pontos são dobrados e contam para a classificação final, que define o pódio. E um adendo muito importante. Ao contrário da maioria dos esportes olímpicos, o sistema de pontuação na vela é invertido, ou seja, vencem quem acumular menos pontos. Assim, o primeiro colocado perde 1 ponto, o segundo perde 2, o terceiro 3 e assim por diante. E se liga nisso, existem cerca de 100 modalidades oficiais desse esporte, que recebem um nome de classes. Porém, para Paris 2024, serão disputados apenas 10, e são essas, esbanjando o meu inglês aqui: Laser, Lazy Radial, 49er, 49er FX e NACRA 17, com as novidades da edição sendo a Fórmula Kite, masculino e feminino, Aikido Foils, masculino e feminino, e 470 mista. A diferença entre as modalidades são, principalmente, as embarcações e a quantidade de tripulantes. Aliás, as Olimpíadas de Paris será a primeira a ter paridade de gênero, ou seja, o número de atletas homens e mulheres será o mesmo. Aproveitando esse gancho, vamos falar um pouco sobre a evolução do esporte ao longo dos anos? Para isso, não vai ser eu nem o Johnny quem vai contar essa história, né não, Sensei? Exatamente. Quem vai falar com vocês vai ser o querido Lucas Mazin, treinador de vela do Clube de Jangadeiros de Porto Alegre e mais, o cara é treinador olímpico, rapaz. Vocês acreditam? Que isso, Johnny? Sério isso? Tô te falando. Nas Olimpíadas de Tóquio, ele foi treinador das atletas Fernanda Oliveira e Ana Barbachan. Rapaz, então acho melhor a gente deixar esse craque nos contar mais sobre a evolução da vela durante os anos e até mesmo o caminho do esporte para ser profissional. Se liga aí. Então, pelo que a gente acompanha, se fala que antigamente a vela de competição era um esporte não profissional, né? Como é falado até hoje no caso do boxe, que tem que ser um atleta amador. E na caso do esporte da vela nas Olimpíadas, antigamente era assim, era um pouco menos profissional do que é nos dias de hoje. E a gente percebe uma evolução grande de tecnologia no desenho dos barcos. Hoje em dia a gente tem barcos cada vez mais rápidos. Isso muda um pouquinho o estilo das decisões dos velejadores, o biotipo dos velejadores cada vez são mais atléticos e cada vez mais focados na velocidade. Pô, o cara sabe demais, hein? Ele sabe muito, não à toa é treinador olímpico. Mas o Lucas conta também o fato das regatas estarem ficando mais curtas e mais próximas ao público que acompanha as competições. Os barcos eles estão se tornando cada vez mais rápidos e cada vez com regatas mais curtas, mais simples, para ficar mais atrativo para o povo, para o público conseguir acompanhar mais essas competições. A ideia também é aproximar o máximo possível as regatas da terra, que antigamente a gente via as regatas super longe do público e cada vez mais isso vem se deixando mais distante e aproximando mais as regatas do público para conseguir ter um engajamento melhor das pessoas que acompanham o esporte. Agora é a hora de conhecer mais sobre a história desse esporte nos Jogos Olímpicos. Vem com a gente! Podem acreditar ou não, mas o iatismo é um dos esportes mais tradicionais das Olimpíadas. Inclusive, esse nome só foi mudado 100 anos depois da primeira aparição nos Jogos. Nas Olimpíadas de Sydney, em 2000, o nome foi oficialmente mudado para a vela. Voltando um pouco no tempo agora, a vela era cotada para participar nas primeiras Olimpíadas da Era Moderna, em 1896, mas por conta do mau tempo,
As provas não foram realizadas naquele ano e foram disputadas apenas nos anos seguintes, em 1900, que coincidentemente foi a primeira Olimpíada de Paris. Inclusive, já aproveitando, vai logo seguindo a gente em todas as nossas redes sociais, @Escola de Narradores UERJ e @UERJ Audiolab. Agora, voltando para um tópico extremamente importante. Os Jogos Olímpicos de 1900 foram marcados por serem os primeiros a aceitarem as mulheres na competição, com 22 atletas divididas em poucos desportos, e um deles era a nossa amada vela, mas, infelizmente, pelos motivos errados. As modalidades escolhidas para as mulheres só poderiam ser disputadas em categorias mistas e ainda contavam com a justificativa que não demandavam muito esforço físico e não comprometeriam a sua feminilidade. É mole, mané. O primeiro evento exclusivo para as mulheres foi acontecer apenas nas Olimpíadas de Seul, em 1988. E sobre a questão do gênero nesse esporte, o Luca nos conta uma novidade que vai ocorrer nessa edição dos Jogos Olímpicos, que é um pouquinho do que a gente já comentou anteriormente. Nessa Olimpíada agora, vai ser a primeira Olimpíada que a gente vai ter paridade de gêneros, né? Então, o mesmo número de homens e mulheres competindo. Então, nas categorias individuais, a gente vai ter o masculino e também o feminino. E nas categorias mistas, então vamos ter homens e mulheres competindo no mesmo barco e representando seus países. É muito bom poder contar com a participação do Lucas Mazin nesse episódio. O esporte é um lugar de superação, trabalho, esforço e também de amor. O Lucas conta pra gente como é praticar esse esporte. Eu acho que o esporte da vela é um esporte que é muito emocionante, né? A gente faz o que a gente ama, é muito bom estar em contato com a natureza. Tem uma certa tranquilidade e ao mesmo tempo é algo competitivo, então isso te instiga a tentar evoluir. O treinamento da vela também é um treino muito divertido, porque a gente tem muitas variáveis, então o treino nunca se torna um treino repetitivo, um treino monótono. Só ir para a água num dia depois do outro, sempre treina coisas diferentes, porque o vento muda, a correnteza muda, o nível da água muda e assim sucessivamente. Então a gente tem muitas variáveis e isso torna o treinamento da vela muito gostoso. E ele vai além, contando um pouco de como é a rotina dele como técnico e dos treinos que ele passa aos seus atletas. Então a gente tenta ter rotinas de treino bem assíduo, né? Então treinamentos diários. São difíceis às vezes que a gente não faz um treino em água ou um treino teórico, porque a gente sabe que são muitas variáveis, muitas informações. Até treino teórico. Caraca. Pois é, Johnny. Você acha mesmo que é fácil ser um atleta da vela? Olha a rotina dos caras. É puxado, viu? Mas bom, e os grandes atletas que moldam esse tradicionalíssimo esporte? E o meu Brasilzão, tá bem representado? Calma, gafanhoto. Iremos responder todas as suas perguntas agora, inclusive com a ajuda do Lucas mais uma vez. A gente sempre fala dos maiores palcos, das Olimpíadas e Mundiais, mas como é sair lá de baixo com várias referências gigantescas aqui no Brasil? Nesse sentido, o Lucas conta pra gente um pouco das dificuldades da prática esportiva da vela, mas também das motivações. Os principais desafios dos velejadores, com certeza pra gente do Brasil, é a distância com velejadores de alto nível, né? A gente sabe a dificuldade que é tu sair do Brasil, ter que ir para a Europa, a questão de incentivo financeiro. Nosso esporte é um esporte que hoje em dia temos muitas facilidades, mas ainda para fazer uma campanha olímpica exige um aporte financeiro bem alto. Então, essas são os principais dificuldades e desafios dos velejadores. Mas, por outro lado, nós temos velejadores muito talentosos aqui no Brasil. Isso também nos motiva a continuar e seguir tentando velejar em alto nível, porque é uma coisa que foi passada de geração em geração, sempre surgem novos exemplos. É claro que todos os esportes têm seus GOATs, correto? Michael Jordan, Muhammad Ali, Pelé, Tiger Woods, entre muitos outros. Lógico que no etismo não seria diferente. Com toda a tradição britânica da popularização da vela como esporte, a construção de grandes campeões era inevitável. O considerado maior atleta da vela é o britânico Ben Nile, mesmo que essa intitulação seja discutida pela presença de um brasileiro no caminho. Mas mesmo assim, o cara carrega vários títulos além desse. São 8 campeonatos mundiais e 9 campeonatos europeus e outros 4 ouros olímpicos seguidos. E vocês sabem o mais impressionante disso tudo? Os seus títulos estão distribuídos em classes diferentes. É isso mesmo, cara. Ele foi campeão mundial em 3 modalidades diferentes e campeão olímpico em 2.
Esse senhorito ainda é o único atleta a ser medalhista em 5 Olimpíadas consecutivas, com 4 ouros e 1 prata, de 1996 a 2012. Já em 2012, nos Jogos de Londres, Ben recebeu a honra de ser a primeira pessoa a carregar a tocha olímpica. Beleza, Johnny Patrick, tudo muito lindo, muito legal. Mas e o meu Brasil? Agora você acompanha com a gente a história linda que o Brasil construiu na vela. Nas Águas Verde e Amarelas, o primeiro clube voltado para o esporte no Brasil foi o Yacht Clube Brasileiro, fundado em 1906. Sua sede era localizada em Botafogo, mais especificamente na Praia da Saudade. Nos dias atuais, a sede do clube fica em Niterói desde 1969. Nas Olimpíadas, o Brasil não podia ser melhor representado. Conta pra ele, Johnny. A vela é um dos esportes que mais nos deu medalhas na história dos Jogos Olímpicos. Isso mesmo, o Brasil possui o total de 19 medalhas nesse desporto, atrás apenas do judô e do voleibol com 24, e empatado com o atletismo. Mas a modalidade dá um show no quesito campeões, com 8 medalhas de ouro, 3 de prata e 8 de bronze, sendo a modalidade que mais deu medalhas de ouro até o momento, na frente do atletismo com 5. A vela nos rende pódios ininterruptos desde 1996. Para ser mais exato e justo com o nosso país, entre os Jogos de Montreal 1976 e Tóquio 2020, o Brasil só não ganhou medalha nos Jogos de 1992 em Barcelona. Quem iniciou essa trajetória de medalhas foram os brasileiros Reinaldo Conrad e Burkhard Cordes, trazendo para casa um bronze nas Olimpíadas de 1968, na extinta classe Flying Dutchman. E o Brasil conseguiu seu primeiro ouro nos Jogos de 1980 em Moscou, com Eduardo Penido e Marcos Soares na 470, e também com Alexandre Welter e Lars Bjorkström na categoria Tornado. Mas vocês lembram que um brasileiro também está entre os melhores da história? Então, é hora de falar do gênio Robert Scheid, também conhecido como o maior medalhista olímpico da história do Brasil, junto com Torben Grael, outra lenda do esporte. Porém, Robert tem uma medalha de prata a mais em sua história. História essa que foi iniciada aos seus 9 anos de idade, quando Robert ganhou um barco de presente do pai e começou a velejar na represa de Guarapiranga. Neste ano de 2024, Robert Scheid ganhou uma biografia chamada de Robert Scheid, o Amigo do Vento. O livro vai contar toda a trajetória do velejador de 51 anos. Além de ser o maior medalhista olímpico brasileiro, Scheid conta com 13 títulos mundiais em seu currículo. Como é que alguém fala que esse cara não é o GOAT? Com 7 Olimpíadas disputadas de 1996 a 2020, Scheid não vai estar presente nas Olimpíadas de Paris desse ano. Falamos um pouco sobre as lendas do esporte e sobre os seus feitos, mas o que é o esporte? O esporte pode ter muitas definições: realização, vontade, perseverança, decepção, inspiração e muitos outros. E o esporte também é o lugar de superação, de conquistas, do prazer de fazer aquilo que ama. É o lugar para quando finalmente conseguir atingir o objetivo, a meta final, pensar: eu não acredito que eu já consegui. Neste sentido, fiquem com um lindo relato do Lucas Mazin sobre um momento maravilhoso de sua carreira como técnico de vela. Ele conta um pouco da sensação de poder disputar uma Olimpíada. Nossa, um momento memorável que vivi, para mim foi uma experiência muito incrível, né? Um sonho se realizando. A gente sempre, quando um atleta começa no esporte, a gente sempre fala de Olimpíada. A Olimpíada é o auge de uma carreira de um atleta, e quando eu recebi a oportunidade de estar lá, junto com a dupla do Clube de Jangadeiros, Fernando Oliveira e Ana Barbachã, foi uma felicidade muito grande saber que todo o esforço, toda a dedicação, todo o amor que foi colocado dentro daquela paixão de treinar, de evoluir, de tentar passar conhecimento para os outros, estava sendo reconhecido. Muito emocionante, né, Sensei? Muito bonito mesmo. E que grande oportunidade para a gente é ter um cara tão bom assim, arrumando um tempinho para falar com a gente. Mas como o Brasa vai estar nesse ano? E as expectativas de medalhas? Para vela, meus queridos, o Brasa é sempre favorito. As atuais campeões olímpicas, Martine Grael e Kaena Kunze, vêm com tudo em 2024. Ficando com o 4º lugar no Campeonato Mundial, a dupla garantiu alguns pódios nessa maratona olímpica, como por exemplo a medalha de prata no evento teste das Olimpíadas lá em Marsella. Além de terem conseguido o bronze em Rieres, Kaena e Martine foram as campeãs do torneio Princesa Sofia em 2023. Ou seja, galera, o Brasil está em boas mãos com essas duas.
E digo mais, Patrick. O heptacampeão brasileiro e bicampeão do Pan-Americano, Bruno Lobo, vai nos representar em mais uma das estreantes desse ano, a Fórmula Kite. Acho que vai pintar medalha, hein? Esse aí é craque. Vamos falar de todos os brasileiros classificados na vela para os Jogos Olímpicos 2024? Então, Bruno Fontes na classe Laser, Matheus Isaac na Ike Foil, Bruno Lobo na Fórmula Kite, Martina Grael e Carrena Kunze na 49er FX, Gabriela Kidd na Laser Radial, Marco Grael e Gabriel Simões na 49er, Henrique Haddad e Isabel Swan na 470 e João Simsey e Marina Ard na classe Nacra. Só nome de peso pro Brasa. Vamos, Brasil! E vale lembrar que as provas de vela iniciam no dia 28 de julho e terminam em 8 de agosto, na Marina de Marselha. É claro, e com a cobertura do Audiolab. E assim, a gente termina mais um episódio do nosso podcast olímpico, o Hércules. A gente agradece muito a participação do Lucas Mazin, treinador olímpico, e desejamos sorte aos nossos atletas rumo a mais medalhas em Paris 2024. Lembrando sempre que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, pelo @Escola de Narradores UERJ e também pelo @UERJ Audiolab. Fiquem ligados em todas as produções do nosso laboratório de áudio. Um abraço e até a próxima. Um abraço e um beijo grande. Tchau, tchau. Hércules é mais uma produção do Audiolab UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro e coordenação de jornalismo de Gisele Sobral. O roteiro foi produzido e editado por Patrick Veloso e Johnny Chavão, com gravação de Patrick Veloso e Johnny Chavão, e edição final de Ramon Lemes e Marta Estumano Freire. E o Audiolab é a UERJ em todo lugar, e inclusive em Paris 2024.